Um conflito entre Turquia e Grécia parece cada vez mais inevitável. Os dois países vêm fazendo ameaças constantes, sempre exaltando o seu poderio bélico e ressaltando o passado histórico para garantir que eles venceriam um potencial conflito. A Ucrânia, aparentemente, segundo o exército ucraniano, vem vencendo esse conflito. Será que eles podem, de fato, ganhar essa guerra? É a contraofensiva que começou em setembro vai acabar minando e derrotando os russos? O Putin deu uma declaração forte sobre o assunto. E Vučić, que para quem não sabe é o chefe de governo da Sérvia, alega que hoje a Sérvia não aceita entrar para a União Europeia. Isso muito por conta do duplo padrão que o bloco segue e também por questões locais relacionadas ao Kosovo. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, né, sou candidato a deputado estadual pelo estado de São Paulo e eu conto muito com a sua ajuda para diminuir a orgânica. Não estou usando o fundo eleitoral como sinônimo de respeito ao dinheiro público tão suado que hoje mais de 5 bilhões é só para campanhas eleitorais, enquanto o saneamento tem menos de 500 milhões, convenhamos que é uma falta de prioridade gigantesca, e eu conto muito com o seu apoio orgânico para que de maneira técnica, bastante eficiente, eu consiga representar a população paulista na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então me siga aqui, pessoal, no meu Instagram, é super importante, tá? Link na descrição se você quiser me apoiar, ou então saber um pouco mais sobre minhas propostas. O boca a boca, o convencimento seu para outras pessoas, pelo menos me conhecer, vai ser essencial para que a gente consiga estabelecer essa vitória. Tamo junto? Então, ó, bora lá pro vídeo. Bom, como eu falei para vocês, né, o conflito entre Turquia e Grécia, ele não é novo. Embora os dois países eles sejam membros da OTAN, né, a Organização Tratado Atlântico Norte, a gente sabe que geopoliticamente os dois países não se dão muito bem. Conflitos históricos, por exemplo, no Chipre, que hoje é um país independente, mas já foi alvo de disputas entre gregos e turcos, algumas ilhas ali do Mar Egeu, que até hoje a Grécia alega que é dela, a Turquia alega que é dela. Por exemplo, hoje mesmo a gente teve um momento bem tenso, onde o navio turco adentrou em águas que a Grécia considerava que era dela, e a Grécia deu um sobreaviso. Como a Turquia não saiu, o barco turco não saiu, a Grécia foi lá e ameaçou, inclusive com tiros para afastar os turcos. O navio turco saiu de lá e isso foi considerado como se fosse a Grécia tirando um navio da Turquia do seu próprio território, porque não se sabe exatamente quem que dominam aquelas ilhas. O Erdogan, ele já teve uma retórica muito agressiva frente aos gregos, inclusive utilizando de fatores históricos, falando: Grécia, a gente já ganhou de vocês, já dominou uma série de ilhas, e a Grécia mesmo já respondeu. Fez ali uma moção de repúdio contra a Turquia, inclusive na ONU, e o chefe de governo da Grécia falou que ele não acha que a Turquia quer de fato entrar para um conflito tal, até porque sabe, historicamente, segundo os gregos, que os turcos eles são muito inferiores e conhecem quem é o poder de fogo da Grécia. Ou seja, falou que não acredita, mas já deu aquela provocadinha frente aos turcos, né? Vindo da Turquia, que convenhamos, está num momento de destaque muito grande na geopolítica internacional, eu não desconfiaria de nada se, além de tudo, eles partissem para cima de algumas ilhas da Grécia. A Turquia, que hoje está contando muito com o apoio tanto do mundo ocidental como do mundo oriental da Rússia para conseguir atingir os seus objetivos. Por exemplo, ter uma reunião marcada entre Erdogan e Putin para o dia 15 e 16 de setembro. Tá dentro, daqui a pouco vai acontecer. E nessa reunião, dois assuntos eles vão ser discutidos. Que é o assunto para o Erdogan, além de conseguir fazer o acordo entre Rússia e Ucrânia para exportar os grãos ali no porto de Odessa, também fazer uma mediação, uma tentativa de paz entre Ucrânia e Rússia, e também a questão sobre a discussão de uma possível ofensiva da Turquia na Síria. Lembrando que a Síria é governada pelo Bashar al-Assad e o norte da Síria tem muitos curdos, o que desagrada, claro, bastante a Turquia, tá? Os turcos, principalmente o PKK, que é o membro, né, a liderança, o Partido Trabalhista do Kurdistão, eles querem formar o Kurdistão, que pegaria grande parte do território da Turquia. Então a Turquia tem hoje como principais inimigos os curdos. E também o Bashar al-Assad, e também a Grécia, enfim. A Turquia não é muito flor que se cheire na geopolítica internacional, não. Beleza? A Ucrânia, ela vem avançando, pessoal, em posições bem importantes, tá? Centenas de quilômetros quadrados já foram dominados na região de Kherson e na região de Kharkiv.
esse ataque da Ucrânia, ele foi muito interessante por quê? Tá? E segundo, de novo, eu tô narrando aqui para vocês o que o exército ucraniano tá passando pra gente, tá? Tá passando pra mídia, claro. Parece que eu sou íntimo, né, do exército ucraniano, pra mídia. Segundo o exército ucraniano, o que está acontecendo? A Ucrânia, ela fez 2 ofensivas. Primeiro, fez uma ofensiva em Kherson e conseguiu dominar territórios relativamente importantes. Apoio do mundo ocidental, o anseio da população para que não chegue o inverno, porque chegando o inverno a situação vai complicar muito, a Rússia vai ter muita Europa nas mãos, o que pode reduzir o fluxo de ajuda à Ucrânia, então a Ucrânia pensa nisso bastante, fez uma ofensiva a Kherson. Com isso, a Rússia deslocou algumas tropas para Kherson e deixou outras regiões que aparentemente não seriam atacadas um pouco mais sem os seus combatentes principais. E aí eu cito para vocês Kharkiv, inclusive cidades, galera, consideradas bem importantes, como Izium e Kupiansk, por exemplo, tá? E esse foi o principal ataque. Essas foram as principais terras retomadas. Então a Ucrânia, além de retomar territórios em Kherson, porção mais ao sul, próxima ali da Crimeia, também dominou territórios mais a nordeste, região de Donetsk ali, mais próximo, pessoal, das regiões do nordeste, né, de Kharkiv, tá bom? Por que isso é muito importante? Porque aí sim já admitido pelos russos, tá? Os soldados, as tropas russas recuaram. Aí a gente entra na guerra, né, na retórica aí. Por quê? Segundo a Ucrânia, os caras bateram em rebatida ali, ó. Imagina, a gente tá com medo, tá? Os ucranianos estão vindo, são mais poderosos, eles deslocaram tropas para onde não tinha ninguém atacando e deixaram a retaguarda desabastecida, enfim. Então esse avanço da Ucrânia está sendo porque os russos estão com medo do que foi o ataque da Ucrânia. Professor, isso é verdade? Então, os russos deixaram bastante equipamentos pelo local. Munições, armas, tanques. Isso geralmente indica uma saída meio assim, atabalhoada, uma saída muito rápida, o que pode indicar que a Rússia não contava com esse avanço na região de Kharkiv, tá? Por outro lado, o que o exército russo está garantindo? Que na verdade não. O que está acontecendo é que os russos estão recuando de maneira estratégica para inclusive ficar mais próximo das suas bases logísticas para conseguir atacar os ucranianos de maneira mais efetiva. Porque isso é uma coisa importante, né? Em guerra é sempre assim. Pô, você tem o exército, vamos falar, né? Aqui está o exército russo e aqui está a base russa. Quando o exército ucraniano ele vai avançando, quanto mais ele avança, mais longe ele fica da sua base logística de equipamentos, alimentos, água e por aí vai. E quanto mais a Rússia recua, mais ela fica próxima da sua base para munições, equipamentos, etc. Então é mais difícil a Ucrânia conseguir avançar. A Rússia ficando mais próximo da sua base fortalece e dificulta a própria logística de intervenção ucraniana. Então, segundo a Rússia, é isso que eles estão fazendo, reagrupando para dominar territórios mais estratégicos. Se é de fato ou não, galera, a gente não sabe, tá? Mas só para vocês terem uma noção, mais de 70% das tropas elas recuaram. É um número bastante significativo. Eles perderam bastante equipamentos, mas tropas os russos ainda têm bastante, tá? Essa é a ideia. E o Putin, ele deu uma declaração hoje, principalmente para a Duma, né, que é como se fosse o parlamento ali russo, falando que não é para a Rússia ter... Ele sabe, tá falando para o parlamento, mas é claro que ele sabe que isso vai para a comunidade internacional, né? Que não é para os russos terem medo. Por quê? Primeiro, a Rússia, ela está muito melhor economicamente que vários países do G20 e inclusive que alguns amigos dos BRICS, não sei exatamente quem que estava falando, penso que a África do Sul, né? O Brasil, galera, tá numa situação melhorzinha, né? Convenhamos que a Rússia, a China nem se fala, a Índia nem se fala também. A China com os problemas relacionados à especulação imobiliária. A gente pode fazer um vídeo depois, fala sobre a possível crise chinesa, que já pegou no passado com o Evergrande e pode vir ainda maior no futuro. Mas não acho que está numa situação pior do que a Rússia, claro, né? Mas que os países do G20, ele está falando a União Europeia, Estados Unidos, que estão com uma mega inflação, tá? Então, economicamente, o Putin já falou que a Rússia não está mal. Eu, particularmente, não vejo tanto assim dessa maneira. Mas é fato, aumentou a exportação para a China, para a Índia. Surgiu a notícia que a Rússia vai exportar, aumentou em 600% o preço da exportação, a exportação de gás para a Turquia também. Então, novos parceiros estão sendo feitos. Mas, militarmente, ele falou que existe uma coisa sendo falada, que a Ucrânia pode estar vencendo o conflito, com apoio do mundo ocidental. Ele falou que é para não se preocupar, porque os ucranianos, a única coisa que eles vão conseguir, se eles quiserem lutar até o fim, é a derrota com uma série de mortes dos ucranianos. E que a Rússia, até o momento, não começou nem a brincadeira contra os ucranianos. E aí, será que dá para acreditar no Putin?
Será que o Putin está falando a verdade? Que a Rússia não foi com uma ofensiva tão forte assim e pode fazer isso a qualquer momento? Falou que a Ucrânia está sendo movimentada, está sendo uma peça feita pelo mundo ocidental e que o único que vai sofrer com isso são os ucranianos de fato. Enfim, tá? O Putin deu a entender que a Rússia ainda está bem consolidada. O que você acha? A Ucrânia pode vencer esse conflito ou a Rússia tem muito mais poder? Eu particularmente acho que a Rússia não vai perder, tá? Nem que ela tenha que usar armamento mais pesado, mas ela ainda militarmente é muito mais poderosa que os ucranianos. E para finalizar, pessoal, aqui o nosso vídeo, falar um pouquinho sobre a Sérvia. A Sérvia é um país dos Balcãs. Inclusive, ninguém gosta muito da Sérvia nos Balcãs, tá? Mas a Sérvia, na verdade, a União Europeia, ela está com um plano de se expandir para novas regiões, até para conseguir amedrontar um pouco os russos, né? Então, o mundo ocidental, depois desse conflito, está querendo angariar novos parceiros. E a Sérvia poderia ser um pouco de ligação, poderia ser um eixo de ligação entre a União Europeia e esse mundo oriental. O Vučić, que é o chefe de governo da Sérvia, falou que a Sérvia, embora historicamente sempre queira entrar para a União Europeia, nesse momento a população votaria pelo não, tá? Professor, e por que isso aconteceria? Segundo palavras do Vučić, tá? Pelo duplo padrão que existe no mundo ocidental. Ou seja, aparentemente a população sérvia e o Vučić sabem que a União Europeia está partindo para cima, tentando fazer uma aliança com a Sérvia, não porque goste da Sérvia, mas porque sabe que a Sérvia seria uma oposição à Rússia caso ela entrasse para a União Europeia. E hoje está bem claro que não é, tá? O Vučić, a Sérvia hoje, é uma aliada da Rússia. Isso tem que estar bem claro. E outra questão importante, porque a União Europeia apoia o separatismo de Kosovo. Kosovo é o território que já deu problema no mês passado, porque queria que os sérvios tivessem uma autorização e uma placa especial para entrar no território kosovar. Só que a Sérvia não reconhece esse território como de fato independente, tá? Então isso poderia motivar algum tipo de conflito. Falou, como assim? Pô, esse território é meu, Kosovo. Vocês querem que uma autorização especial para eu entrar no que é meu território? E como a União Europeia e a própria OTAN, né, reconhecem Kosovo, em sua maioria, como território independente, a Sérvia não vê com bons olhos, nesse momento, a entrada para a União Europeia. Lembrando que Orbán e Vučić, talvez hoje, né, dos países mais ao leste ali da Europa, sejam os principais aliados do governo Putin. Beleza, pessoal? Dá para entender aí? Tranquilo? Se vocês curtirem, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.